O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é um convite para a gente superar a apatia, para superar a rotina, a mediocridade, a nossa vida cristã, a nossa relação com Deus e na nossa identidade, como filhos de Deus em Jesus Cristo. A leitura do Apocalipse tem esse texto tão duro e tão forte, contra a mediocridade espiritual. Tu és morno, tu não és quente e nem és frio. Quem dera, quem me dera que você fosse quente ou frio. Parece que era melhor, talvez mais preferível a nossa situação, quase que longe de Deus do que perto dele, mas de uma forma morna. E por que isso, Porque é bom ficar longe de Deus? Claro que não. Mas às vezes aquele que experimenta a solidão de Deus, ele está mais perto de encontrar Deus que aquele que leva a sua vida espiritual de uma forma rotineira e medíocre. Porque além de esse também estar longe de Deus, ele está imunizado de alguma forma, está anestesiado pelas suas práticas rotineiras e habituais e herdadas muitas vezes, religiosas. Nunca chega a fazer um encontro verdadeiro com o Deus vivo que transforma a vida. Enquanto que muitas vezes o grande pecador, quando faz uma experiência do pecado e depois faz a experiência da misericórdia de Deus, da salvação, aquilo fica impresso no coração. E às vezes a gente encontra pessoas fervorosas, pessoas que vivem o radicalismo da fé, muito mais entre aqueles que já viveram em situações de pecado muito fortes, do que aqueles que de alguma forma já acostumaram e já enceraram muitas vezes os bancos e os assentos das igrejas. Então, aqui a gente tem esse convite e um pouco uma figura, uma ilustração de quem rompe com a mediocridade e com a rotina, é essa figura de Zaqueu, que se deu conta que ele era de baixa estatura, não só porque ele era baixinho mesmo de altura, mas aqui tem também um símbolo da pequenez espiritual, o desejo de subir na árvore
para olhar além da multidão, né? Porque às vezes a multidão, seja ela o nosso entorno familiar ou a comunidade paroquial que a gente vive, por incrível que pareça, às vezes não nos deixam ver Jesus, né? A gente fica no nível das pastorais, no nível né, de tantas coisas, das atividades, das festas, das novenas, das coisas, e de alguma forma perde Jesus de vista, perde esse encontro pessoal, salvador, transformador com a pessoa de Jesus Cristo. E Zaqueu não queria ver a multidão e ir atrás da multidão, sobe na figueira para poder ver Jesus com nitidez, mesmo sabendo que ali, longe dos outros e longe do próprio Jesus, ele só podia ver Jesus à distância. Mas justamente por isso Jesus pôde olhar para ele e dirigir uma palavra pessoal para ele, chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo ficar na tua casa. Então ali começa esse encontro salvador, né? E Jesus mesmo diz: hoje a salvação veio a essa casa. Quando Zaqueu entende que não pode servir a dois senhores, ou serve às riquezas ou serve a Deus, e ali ele faz a sua escolha, não por uma decisão moral, ética, mas porque a própria salvação foi ao encontro dele, olhou ele nos olhos, chamou ele pelo nome e se autoconvidou para ir na casa dele, para entrar na casa dele. Apesar de que todos diziam que quem entra na casa de um pecador, quem toca no mesmo lugar que o pecador tocou, fica contaminado pelo seu pecado, fica impuro, né? E Jesus, ignorando todos esses preceitos humanos, rompe essa barreira toda e vai ao encontro de Zaqueu. E é esse encontro que transforma a nossa vida, né? E aqui a gente tem que constatar e se perguntar até que ponto a nossa comunidade, até que ponto as nossas equipes de pastoral são uma figueira que, por onde o pecador sobe para ter o seu encontro pessoal com Jesus, ou até que ponto são essa multidão que impede o olhar a Jesus, né? E a pessoa fica ali presa naquele meio, e não consegue fazer experiência direta com Jesus. Então, peçamos a graça também nós de nos convertermos, sacudirmos qualquer sinal de rotina, de mediocridade espiritual, do mínimo denominador comum, e subir mais alto para ter esse encontro que nos salva e que realmente transforma a nossa vida.